No programa de hoje teremos No Que Pode, a banda Ábidas, Rafael Porto e muito mais. Também tem o Não Lavo Minhas Mãos com transplante de medula óssea. Depois da mensagem, nosso pastor iluminado, querido pastor Sombrio, falando sobre fé. E continuando com o tema fé, a gente tem o Caia na Real. Fala galera, mais um Alta Tensão no ar e no programa de hoje a gente tem... Tem muita coisa, tá recheado, o que pode, ó, se liga só. Temos banda Ábidas, que é daqui de Curitiba, um ska, parece um ska aleluia, os mais velhos aí vão me entender, muito legal. Daí também depois tem o Rafael Porto, que é voz e violão, bem bacana. Depois tem o Banda Gringa, eu vou deixar para as meninas falarem mais, que elas que estão manjando no assunto, né? Elas contam aí quem são os caras. Mas depois, direto, logo depois do Que Pode... A gente tem o Não Lavo Minhas Mãos, com transplante de medula óssea. Um assunto, né, que muita gente não conhece, não sabe o que é, exatamente. Não é mesmo? Tá muito legal, galera. Vocês não podem perder. Eles entrevistaram a família Oliveira, que passou por um longo período de dificuldade, de sofrimento, mas tiveram a vitória. Então, confere aí. Oi galera, tá começando mais um Que Pode e hoje a gente acordou meio folk, meio latino. Vamos falar sobre Rafael Porto, Rent Collective Experiment e Ábidas. E falando sobre Ábidas, Ábidas é uma banda aqui de Curitiba. Eles lançaram agora o primeiro clipe deles que se chama A Festa. Eles têm uma pegada latina. O chamado deles é para tocar as pessoas com boa música e com a presença de Deus. Então confere lá que você vai gostar. Nunca se viu, emoção tão grande nunca se sentiu. Não é festa pra São Pedro e nem pra São João. Não é festa pra Maria e nem pra Padre Cícero. Rafael Porto é um cantor folk com influências brasileiras. Ele busca passar a mensagem do amor de Deus através de Jesus Cristo na cruz. As suas músicas também falam sobre o conforto da alma e o alimento para o espírito. Ele já lançou 4 álbuns e o último se chama Carpinteiro. O site dele é musica.rafaelporto.com. Confere lá. Como homem aqui, só pra se entregar numa cruz e sentir a dor e o pecado que eram meus. Morreu pra sermos filhos teus. O exemplo deixado é o que tento seguir, mas sendo tão falho, não sei deduzir. Não é por minha força que vou alcançar. Rent Collective Experiment é uma banda que tem vários integrantes e cada um deles colabora de forma diferente para a música. Eles são lá da Irlanda do Norte e tocam as suas músicas no estilo meio folk. Tudo começou quando alguns amigos se reuniram para começar a orar e a buscar a Deus. Quando eles perceberam, eles já tinham mais de 100 pessoas colaborando, entre elas músicos, artistas e professores. O último álbum ele foi gravado em volta de uma fogueira, onde o objetivo era que as pessoas se envolvessem mais. Então, confere lá no clipe. Your kingdom first, we hunger and we thirst, refuse to waste our lives, for you're our joy and prize, to see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace. E na nossa agenda da semana,
Flyleaf vai vir aqui pro Brasil e vai fazer um único show em São Paulo. O show vai ser dia 7 de julho lá no Carioca Club. Então, se você quer mais informações, visite nossa página no Facebook. E não esquece que lá na fanpage do Ábidas eles estão sorteando um CD autografado e uma camiseta. Então corre lá, você não pode perder. Então é isso, gente. Nosso Que Pode fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado. E, como sempre, se você tem sua dica, mande pra gente lá no facebook.com/quepodplus. Um beijo. Tchau. Reflections of the memory to face the ugly girl that's smothering me, sitting closer than my pain. And now each tear before it came. Vou convidar você para abrir a sua Bíblia já lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Tem muitas pessoas que sabem esse verso de cor. Ele fala sobre a fé. Muitas vezes na nossa vida, parece que a gente está caminhando do lugar nenhum rumo ao nada. Fala isso para a pessoa que está do seu lado aí. Do lugar nenhum rumo ao nada. Você já passou por situações assim na sua vida? Que parece que por mais que você ande, caminhe, se debata, tente, você não avança? Movimento sem deslocamento. Parece que você está na esteira, não sai do lugar. Parece o ratinho correndo lá, o hamster correndo naquela rodinha da gaiola, procurando algum lugar, mas não chega a lugar nenhum. Muitas vezes na nossa vida cristã, a gente vai do lugar nenhum rumo ao nada, porque a gente esquece desse elemento fundamental para a nossa vida cristã, chamado fé. O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa na palavra fé? Algumas imagens vêm sobre a nossa mente. A primeira imagem que me vem na mente é fé, religião. Qual é a sua fé? No que você crê? No que você se baseia na sua vida? Que caminho, que direção você toma? Então a fé aparece aqui como uma religião, aspectos religiosos. Qual é a sua fé? Mas outra coisa que me vem na cabeça quando eu penso na palavra fé é sobre alguns movimentos que pregam que se a gente não tem fé, a gente não vai conseguir mais nada na vida. E aí vai dizer para você que se você não prospera na sua vida, é porque você não tem fé. Se você não é curado, é porque você não tem fé. Ou você não tem fé, ou você está em pecado. É isso que algumas pessoas vão dizer. E na realidade, um dos atributos de Deus para a nossa vida, e eu brinco que o dia que eu escrever uma teologia sistemática, eu vou colocar isso como atributo de Deus. Equilíbrio. Deus é extremamente equilibrado. Já pensou se Deus amasse como a gente gosta de amar? O amor de Deus põe limites. Se Deus se irasse como a gente se ira, muitas vezes que dá vontade de pegar assim no pescocinho, Deus é misericordioso. Ele cuida da gente. E agora, para a gente pensar nas questões de fé, uma das coisas que Ele quer que a gente tenha também é equilíbrio. Equilíbrio com relação à nossa fé. E aí muitas coisas não acontecem na nossa vida por causa da fé, sim, pela falta dela. Mas outras porque Deus é soberano e nos conduz para uma direção. E aí a confissão positiva, uma doutrina nesses dias, proclama que tudo é na base da fé. E você pode receber tudo na base da fé, como se eu pudesse manipular a bênção de Deus, e a bênção de Deus fosse separada do próprio Deus, e eu pudesse trazer a bênção de Deus para a minha vida com algumas palavrinhas mágicas. É o abracadabra da fé. Eu determino e as coisas acontecem. E na realidade a gente vai descobrir que a gente não determina nada diante de Deus. Mas a nossa fé vai fazer a diferença nas respostas que nós vamos obter diante de Deus. Eu vi uma pessoa dizendo assim com relação à sua fé uma vez: eu vou encostar Deus na parede. Que máximo isso! Muito legal. E eu vou exigir os meus direitos. O pastor Pascoal tem uma ilustração muito legal, ele falando da minhoquinha assim diante de Deus. É a gente exigindo os nossos direitos lá diante de Deus. A minhoquinha diante de Deus. Vou exigir os meus direitos. E na realidade a gente descobre que a gente não é absolutamente nada. E a gente descobre que a fé não está baseada naquilo que eu penso a respeito de mim mesmo. Não é eu que faço a diferença.
mas é aquele em quem eu deposito a minha confiança que faz a diferença. Quando a gente olha para algumas imagens de fé na Bíblia, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, algumas imagens da fé na palavra de Deus, eu vou descobrir que ela também não é pensamento positivo. Você tem que ter fé, cara. Você tem que continuar. Você tem que caminhar. Lógico que é bom crer, bom acreditar no potencial que você tem. Mas em outras situações não vai acontecer porque é só Deus que faz. E a fé não está baseada em você, no pensamento positivo. Vai dar certo. Deixa eu pensar aqui, mentalizar. Vai dar certo. Vou pedir para o universo me abençoar. The Secret. Né? E aí o universo devolve para mim tudo aquilo que eu pensar de positivo. Porque eu tenho fé. Fé em quem? Em quem está baseada a sua fé? Primeira coisa que eu descubro na minha imagem de fé é que fé é crer sem prova. Diga para a pessoa que está do seu lado, fé é crer sem prova. Olha o que o texto está dizendo. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Parece uma coisa maluca, uma coisa doida. Tem um amigo nosso aqui na igreja que ele fala assim, que eu creio tanto na Bíblia, que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Fé é acreditar sem prova. Quando eu me baseio numa palavra de Deus para a minha vida, da qual eu ainda não estou visualizando acontecer, mas eu tenho prova. Minha convicção é a prova de que aquilo vai acontecer. E eu creio. A fé é crer sem necessidade de prova. E a fé cristã é assim. Muitos livros têm sido escritos sobre a validade da palavra de Deus ou não, sobre a Bíblia tinha razão, e agora tem um livro novo, e a Bíblia não tinha razão, e as pessoas vão ficar brigando a vida inteira para dizer se a Bíblia tinha ou não tinha razão. Não importa. Uma fé sadia não vai buscar provas. Uma fé sadia simplesmente crê, sem necessidade de prova. Se a Bíblia diz que Jesus se entregou na cruz do Calvário, e que a minha fé vai operar agora a salvação na minha vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio e eu recebo a salvação. Quando a gente olha para a palavra da fé, para a palavra fé, como a gente já meditou aqui nessa noite, as coisas que ela significa: confiança, lealdade, fidelidade, convicção que me leva a um compromisso. Eu posso entender aqui, não vai dizer que eu mudei o versículo depois, né? Mas eu posso fazer uma paráfrase em cima desse versículo dizendo, olha, a fé é uma convicção que me leva a ter um compromisso diante de Deus. Se a minha fé é compromisso, se a minha fé é convicção, a minha fé sem obras. Obras é aquilo que eu faço, como eu faço e para quem eu faço. Como eu vou agir dentro do reino de Deus, para que a minha fé seja evidenciada e o meu compromisso seja evidenciado no meu dia a dia. Ações. Uma convicção que não me leva à ação é morta. Morto faz alguma coisa? Morto não faz nada. Morto não opera nada. Morto não age. E eu coloco que morte aqui nesse versículo é inoperância. Inoperante. E eu vou entender que a fé sem obras é morta. Que uma convicção que não me leva à ação é inoperante. A gente já viu a fé na sua vida. Fé em quem você deposita a sua confiança. A gente já viu a fé em ação. Aquilo pelo qual você ora e deposita a sua confiança em Deus de que Ele vai fazer, mesmo que não tenha prova e mesmo que seja invisível. Só que existe mais uma dimensão da fé para a gente viver. A fé que contagia.
A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir, repreender e instruir na justiça. Para que todo homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O problema é que muitas vezes o que conhecemos da Bíblia é só o que ouvimos falar. E não gastamos tempo estudando a palavra de Deus. Ê, fomeira! Comer um pãozinho aqui que eu trouxe? Nem fala. Opa! Ô, Eric, que é isso, cara? Mão direita comendo? É Ué? pecado? Não, comer com a mão direita é pecado, cara. A Bíblia, né? Você viu na Bíblia? Não vi não. Ah, não viu que é mão direita? O que é mão direita? Que mão você escreve? A direita? Com a direita? O que a direita faz? A direita tá escrevendo, o lápis tá sujo. O que fala? Que não pode pôr impuro, porque o objeto tá sujo, coloca lá pra dentro, tá o quê? Tá impuro. O que fala? E a mão direita faz o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber? O que fala? Que a esquerda que é pra comer. Não é que você ligar uma coisa na outra, cara? Tá bem claro que daí que dá, não vai tipo, comer com a direita, né? Com a esquerda, então. Com a esquerda que é, daí vai. Vou lá pegar outro pãozinho, então. Ê, acabou, hein, Bruna? Eu diria que hoje é só. Eu diria isso. Eu digo mais, digo que acabou. Nossa, mas... Olha. Cheiro de cigarro aqui fora, hein? É que eu fumei, né? Daí o cigarro, daí é típico do... O cheiro fica, né? Não é cigarro, né? Você fuma? Fumo erva. Mas... Não é cigarro, mais erva mesmo. Mas o cheiro fica, né? Que vai fazer. Mas tava falando do pecado lá no intervalo, lá. Não é pecado fumar? Não é pecado, não. É bíblico. Bíblico? É bíblico. Fala na Bíblia lá. Samuel, acho. No final lá da Bíblia, Samuel ali perto de Gênesis, ele acha. Procura lá na tua Bíblia. Vou procurar mesmo. Fala toda a árvore de Deus. Toda a árvore de Deus que pode pegar e tal. Pode ir, né? Eu achei que era pecado, hein? A gente acha, mas não é. Eu estudo muito, sabe? Daí fala que não. Mas se quiser, eu não tenho aqui comigo, mas eu te dou. Passa lá em casa. Meu filho é agricultor, homem de Deus, planta. Beleza. Tá? Combinado. Combinado. Até mais. Tchau. Tchau, Eric. Até amanhã. Até. Bruna, pode ficar à vontade. A casa é sua. Eu vou lá dentro pegar os negócios lá. Vou ficar à vontade então, hein? A Bíblia... Não mexe aí, não mexe, não pode mexer, olha só o que você fez. Tem que deixar nesse salmo. Não pode fechar, não pode trocar página, não pode. Aqui, esse salmo aqui é da proteção. Esse salmo protege a casa de tudo que é ruim, entendeu? Então, já faz o quê? 12, 13 anos, vai fazer 13, que ela tá aqui protegendo a casa, entendeu? É 1 quilômetro de proteção pra todos os lados. Então, não pode mexer. Então, eu falei pra você ficar à vontade, mas não fica tão à vontade não. Porque essa Bíblia aqui, ó, tem que deixar assim, tá? Mas que salmo que é pra eu pôr lá em casa também? 23, tá? É o 23. Beleza? Eu vou lá dentro. Não mexe não na mexe, Bíblia. não mexe não. Tá, É proteção pra você também. Vou ficar aqui perto. Isso, cuidado. Bruna, eu descobri uma fórmula na internet pra descobrir o versículo da nossa vida, da nossa existência. Você quer descobrir o seu? Esse eu quero. Dá certinho. Então vamos começar com o nome da sua mãe. Paula. O nome do seu pai? Hélio. Paula, Hélio, Provérbio, capítulo, livro de Provérbio, tá? Agora pra descobrir os números daqui. Tá. Vamos fazer o seguinte, então umas perguntinhas aí pra você somar, tá? Vamos lá. Primeiro, o dia do seu nascimento, 22. vezes o número da casa que você morou. 120. Isso, daí você coloca mais o número da idade quando você teve teu primeiro cachorro. Tá, eu qual primeiro? E daí... Nina? A Nina era Nina. Daí você multiplica também pelo número que o cachorro, da sua idade que o cachorro morreu. O cachorro morreu. E o número soma com o número de vezes que tomou chuva já. Tomei chuva várias Tomou vezes. chuva sem guarda-chuva, tem que ser sem guarda-chuva, tá? E daí você divide pelo número de amigos que você tinha na tua rua, não pode ser no quarteirão de trás, na sua rua. Na minha rua tinha 17, o Pedro, Carlos... Multiplica agora pelas vezes que você jogou futebol na rua descalça. Tá. Isso. Tá, agora tá? entendi. E agora soma com o número de espinha que você tem no rosto hoje, tem que ser hoje. 2. Tem umazinha aqui, ó. 3. Isso. Tá? 3, 4, E 7, 3, acho que era só. Não. Faltou também o dia em que você topou a primeira vez com o dedinho na quina da mesa, sabe? Eu sei. É dia 3. Então tá, então faz as contas aí que a gente vai procurar aqui e ver qual que é o versículo. 22. Tá, então
22, deu 22. Então agora o 22 é o versículo. Daí o 22 a gente divide por 2, que dá 11. E o capítulo então é o 11, capítulo 11, provérbio, capítulo 11, e daí o 22 é o versículo. 11, 22. Ai, meu Deus. O que é? Preparada? Ai, tô nervosa. É o versículo da sua existência. Tá, vou pôr no meu quarto. Isso, desde quando você nasceu até quando você for embora. Tá. Então vai lá. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Viu só? Deu certo aí, o versículo da sua vida. Você pode anotar aí, Provérbio 11, 22. É dito e feito. Focinho do porco, de ouro. Mas é de ouro, entendeu? Isso que importa. Triste, Não gostou? Não. Poxa, vai dar certo esse negócio. Que possamos meditar na palavra de Deus dia e noite. Pedindo discernimento ao Espírito Santo para entendê-la. E que a Bíblia seja realmente uma lâmpada para os nossos pés. Caia na real. Fala galera, hoje Não Lavo Invadindo o que Pode. Assista até o final para saber o que os dois quadros têm a ver. E o tema é doação de medula. E galera, nós viemos aqui na clínica do Dr. Lisandro, ele que é hematologista e estudioso do sangue, para tirar as nossas dúvidas sobre transplante de medula. Então, doutor, explica um pouco pra gente, em quais casos é necessário um transplante de medula? Então, depende da doença que o paciente tem, né? Então, o transplante de medula ele é utilizado para substituir uma medula doente ou repor uma medula que está com deficiência na sua produção, né? No caso de exemplo de medula doente, a própria leucemia, né? Então, quando o paciente apresenta leucemia que tem indicação de realizar um transplante, porque hoje, graças a Deus, a maioria das leucemias, principalmente na criança, é curável só com a quimioterapia, né? Então, alguns casos, a gente tem alguns fatores que nos auxiliam a indicar o transplante, então a gente seleciona esses pacientes e acaba indicando esse tratamento. Nesse caso das leucemias, existe um problema que é a célula cancerígena no sangue, né? Então a gente vai corrigir esse problema como? Eliminando uma medula doente, substituindo por uma medula nova e saudável. Existem outras doenças onde você tem uma deficiência na produção de alguns determinados, ou de todo o sangue, ou de determinadas linhagens do sangue. Importante salientar que aqui em Curitiba, o Hospital de Clínicas ele é referência no transplante de doenças genéticas, né? Então, principalmente erros inatos de metabolismo, também algumas síndromes genéticas da infância. Então, acho que é referência do Brasil e da América Latina. Como é o processo? Por exemplo, se eu quiser doar, como eu faço? Dói? O que acontece? Então, para o doador, inicialmente você vai fazer o cadastro, né? Então, o doador vai se cadastrar no banco de sangue da sua cidade, dizer que tem o desejo de ser doador de medula óssea, né? É coletada uma pequena amostra de sangue, é feito a tipificação HLA desse doador e incluído no banco de doadores. Tá? O que é essa tipificação HLA? É o que vai dar a característica genética do indivíduo e é onde a gente procura achar um indivíduo semelhante para que não tenha briga em relação ao sistema imune do paciente e do doador. Quando você encontrou o doador compatível, ele vai ser contactado, vai realizar uma bateria de exames para ver se ele está apto a doar a medula, né? E se ainda tem o desejo de doar, porque isso é importante, lógico. Aí, a partir desse momento, ele vai ser internado no dia que o paciente vai receber o transplante, tá? Essa coleta depende do tipo de transplante que nós vamos utilizar. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Se for um transplante de medula óssea, o paciente vai ser sedado, vai ser submetido a uma anestesia, tá? Não vai sentir dor, vai ser a nível de centro cirúrgico, tá? E nós vamos realizar múltiplos aspirados do osso que fica no quadril, que é a crista ilíaca. Então, a gente coleta o volume suficiente para ter uma recuperação hematológica do paciente. Quando o paciente doa medula óssea, então ele tem que ser anestesiado.
Geralmente o paciente fica internado de um dia para o outro, né, para a gente garantir que está tudo bem, que ele tem condições de alta. Então ela é um pouco mais demorada por conta da anestesia. Isso quando a gente já encontrou o compatível e tá certo, tá tudo pronto para passar do doador para quem vai receber. Exatamente, quando já passou a fase de bateria de exames, que o paciente e o doador eles estão prontos para fazer esse procedimento, né? Então a gente faz a bateria de exames tanto no paciente quanto no doador, pré-transplante. Entendi. E doutor, explica um pouco pra gente, a gente estava pesquisando os mitos que a galera tem, os medos que eles têm sobre esse transplante. Então, tem gente que tem medo de que a seringa pode atingir um nervo, ou pode atingir minha medula, eu posso ficar paraplégico. Isso é verdade? O que é verdade? O que é mentira? O que é mito? Explica um pouco pra gente. Essa é uma pergunta bem importante. Então, a gente tem que lembrar da definição de medula óssea. Então, medula óssea é diferente de medula espinhal. De maneira nenhuma, a gente vai mexer na medula espinhal do doador. Então, a medula óssea corresponde ao tutano do boi, né? Então, é aquele conteúdo que fica no interior de todos os ossos do nosso corpo. Os ossos que mais produzem sangue são os ossos chatos. Então, por isso que a gente seleciona o osso do quadril, que ele é um osso que dá a sustentação do abdômen. Então, ele tem esse formato, né? E nós coletamos da crista posterior. Então, a anatomia nos permite, com toda segurança, a coleta da medula que não pega nenhum nervo, nenhuma região que não deva ser além da medula óssea, né? E lembrando que a medula espinhal fica na região bem central, né, da coluna, e essa região é intocável, não? Ninguém pensa em fazer um transplante de uma região tão nobre. Galera, tô aqui com o doutor para tirar umas dúvidas. Se você também tem dúvidas sobre a doação de medula, fica a dica aqui com a gente, hein? Doutor, aqui no Brasil nós temos uma mistura, né, de brancos, índios, negros. Como que funciona isso em relação à doação? Sai muita doação do Brasil para fora? Então, existe isso, né? O nosso povo realmente tem uma miscigenação importante. E a gente consegue localizar a maioria dos doadores no nosso país justamente por isso, né? Lógico que isso existe uma interação entre todos os bancos de medula internacional e nacional. Então, se encontra um doador compatível para eles, logicamente que também vai, né? E, por exemplo, se eu quiser doar, o que eu faço? Onde eu vou aqui em Curitiba para doação de sangue, de medula? Como que eu faço? Então, funciona assim. Os doadores, eles devem ser cadastrados nos bancos de sangue que fazem essa avaliação, né, para o registro de doadores. Então, o melhor é procurar o banco de sangue da sua cidade, né? O maior banco de sangue da sua cidade. Então aqui, se você procura o EMEPAR, eles vão te cadastrar, o próprio banco do Hospital de Clínicas realiza isso, o Hospital Nossa Senhora das Graças também, né? O Hemobanco é um importante banco de sangue da cidade também. Então... Galera, dúvidas solucionadas com o Dr. Lisandro, e agora a gente tá aqui com a família Oliveira, que veio de São Paulo, né, família? E vocês têm uma notícia boa pra gente. Estamos aqui com o Gabrielzinho, e o Gabriel tá saindo de alta, é isso? Sim, ele teve alta hoje, nós domingo estamos voltando para São Paulo, depois de ter passado desde o dia 3 de janeiro até agora, dia 14 de abril, aqui em Curitiba. E como é que foi o diagnóstico que o Gabrielzinho teve? E explica um pouco pra gente, assim. O Gabriel, ele teve uma anemia que chama anemia de Fanconi. Essa é uma anemia genética recessiva que ocorre entre 1 para 500 mil casais. Nós detectamos isso em junho do ano passado, num exame de rotina, e aí tivemos a indicação do nosso médico em São Paulo, Dr. Jorge Carneiro, que recomendou a doutora Carmen Bonfim, que o Dr. Lisandro faz parte da mesma equipe, porque Curitiba é o centro de referência nacional e América Latina na área de transplante, já que aqui foi feito o primeiro transplante de medula da América Latina.
E viemos para cá e, assim, com a graça de Deus, nós estamos saindo. E eu tô aqui também com a Ana, mãe do Gabrielzinho, esposa do Djalma. E Ana, conta pra gente como mãe, como foi esse processo pra você? A descoberta, o tratamento e até encontrar um doador compatível. E o Dr. Lisandro estava falando até que foi um não aparentado, onde tem menos probabilidade, né? Quando nós soubemos a notícia, foi muito difícil pra gente. Não é que a questão de aceitar, mas foi uma notícia que tirou o chão da gente. Mas graças ao Dr. Jorge, à doutora Carmen, que se empenhou muito e sempre dava notícias sobre a medula, e a gente encontrou ela em 4 meses. Mas foi uma fase muito difícil, mas que a gente conseguiu passar. Foram 4 meses, então, ali de espera, de busca por um doador compatível, né? Gabrielzinho, como é que foi esse tempo aí? Conta um pouco pra gente. Olha, eu acho que pra eles foi muito destrutivo, mas pra mim, não aceitei numa boa. Foi tranquilo, então você continuou jogando videogame, curtindo em casa? Mal. Eu fiquei sem ir na aula, isso. Que ruim, né? Que legal. E família, conta pra gente como que foi essa sensação de nós encontramos um doador compatível, a cura é possível, então como é que foi esse processo? Vocês chegaram a conhecer o doador ou não? Como é que foi? O doador a gente só pode conhecer depois de 1 ano e meio, por uma questão de segurança nossa e do doador. E vocês também, depois dessa sensibilização, vocês fizeram um movimento também em prol de uma campanha para conseguir novos doadores. Como é que foi isso? No início, a gente já postava algumas coisas, mas sem identificar o problema nosso como família. No caso que a gente tinha um filho com anemia de Fanconi, então a gente distribuiu folhetos, comunicamos à escola, muitos professores foram doar, se inscrever para ser doador de medula, colocamos a campanha no Facebook, na nossa página, então as pessoas sabiam, os amigos do Gabriel da escola sabiam, e fizemos um movimento para aumentar o número de doadores, mas sem identificar que nós precisávamos. Lógico que a nossa família, todo mundo participou porque sabia que tinha um parente que estava precisando, então todo mundo, a família em peso, foi sim se inscrever como doador. Mas as outras pessoas, fora a escola e fora nossos amigos pessoais, sabiam, mas no Facebook a gente nunca falou. Deixa uma mensagem agora para essa galera que está assistindo no YouTube ou que está vendo pela TV. Gabrielzinho, fala um pouco pra gente o que você gostaria de falar para essa galera que está assistindo aí, que queira doar ou que tá ainda se disponibilizando para doar. Faz um convite aí para essa galera. Vocês doando, vocês ajudam muita gente, ainda tá esperança, né? Muito bom, muito bom. Família Oliveira, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Djalma, Gabrielzinho. Que notícia boa, hein? Voltar a jogar videogame. E muito obrigado. Dá um tchau lá pro programa. Até mais, gente. O Não Lavo vai ficando por aqui. Hoje vocês conferiram uma entrevista com o Gabriel e a família dele. Tiramos dúvidas com o Dr. Lisandro. E o que a gente está fazendo aqui no Que Pode? Andressa, fala um pouquinho pra gente. Então, pra quem não sabe, eu já tive leucemia, já passei por tudo isso, sei como é. Não precisei fazer transplante, mas tem muita gente aí que tá precisando receber medula. Então, se você pode, vai até um banco de sangue e seja um doador. Se você quer ouvir meu testemunho, vai até a página do YouTube do Alta Tensão, no quadro Quem é Você? É isso aí, galera. Até semana que vem. Galera, mais um programa chegando ao fim, mas que bom ter você aqui com a gente em mais um programa. Isso aí, você pode conferir os nossos programas passados no nosso YouTube, youtube.com/altatensãotv. Também a nossa página no Facebook, facebook.com/altatensãotv, nosso contato. E a gente também tem agora Instagram, as nossas fotinhas aí, de bastidores, né? @altatensãotv. É isso aí. Terminou, galera. Valeu, Deus abençoe, até semana que vem. Tchau. Deus, obrigado porque a gente pode estar aqui gravando, senhora. Obrigado. Pessoal, vão ver o texto. Voltei. Oi? Mano. Aê, mano. Sei. Aham. Aí, ó. Continuando. Muito alto, né? Agora é o bicho. Os caras estão zoando aqui a parada. Banda daqui de Curitiba. Eles lançaram agora o seu primeiro clipe. E... Nossa, viajei demais.
É que eu tava pensando que achei melhor desligar meu celular, né? Boa. Deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer. Rafael Porto é 43. um HTTPS. Por isso que ligou ela com o colar. É um lindo, lindo. É um HTTP preparado para toda boa obra. Mas o problema é que muitas vezes o que conhecemos da Bíblia é só o que ouvimos falar. E não é porque... Mamãe, olha medo do meu espírito. Essa eu achei que... Sabe quando você tá tipo, não vai dar certo, não vai dar. Tá. Homem de ferro. Tá. Felizes, né? Realizados. E Ana Cecília? Ana Lúcia. Desculpa. Quer fazer de novo, Ju? É horrível. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. A minha parte eu sei, tá? Só relembrando. Chata, né? A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, Desculpa. Ai, nossa, tava tipo te olhando. Sim. Opa! Ai, que fomeira!